analfabetismo bíblico gigante, e eu acredito, eu sempre falo, eu me converti em 97 para 98. Eu falo que a minha geração, quem se converteu dessa época para cá, 99% é analfabeta biblicamente. E tá piorando cada vez mais. Tá, porque as pessoas vão... Isso é um problema. A um culto domingo à noite, e a fala desse culto de domingo à noite, ela não dá conta de formar você, biblicamente falando. Sim. Não dá conta. Esse aqui é o problema. Então, porque acabou a escola dominical, foi um fenômeno também que aconteceu nas igrejas, não tem mais escola bíblica dominical, a gente está tentando, né, Alexandre? É um desafio. É um desafio grande. Escola bíblica, desafiante. Então, o pessoal perdeu o amor pelo ensino. Esse é um problema. Não sério. existe aquela vontade de aprender a palavra de Deus, de fazer perguntas, de saber como se deu certas coisas dentro da Bíblia, entendeu? Como foi que aquilo aconteceu? Não tem essa sede mais. Então, a gente precisa fazer como os hebreus faziam, né? Diz que eles pegavam a pasta de uma semente e massageava o céu da boca da criança com aquela, acho que era de amêndoas, o céu da boca da criança quando ela estava com fastio, que era para poder aumentar a sucção no seio da mãe para ela ficar forte, entendeu? Acho que alguém tem que desenvolver isso hoje de novo. Passar no céu da boca. Biotônico Fontoura para dar mais fome, né? Dá para o pessoal, Sim. você entendeu? Voltar a ter Eu interesse. acho que esse é um dos grandes problemas, né, da igreja atual. Acabou, não tem. Mas não é só um problema que a igreja produziu. Isso é um problema da contemporaneidade, né? Então você tem... Explica. A tecnologia, Explica. o consumo, a quantidade imensa de entretenimento. Streaming, né? Não, e entretenimento, né? Você tem muita opção, shows, restaurantes. Você hoje de nós estamos falando num contexto urbano, tá? Tanto é que uma igreja talvez um pouco mais afastada, num contexto mais do interior, ou um lugar com menos... Você tem igrejas até maiores, porque a quantidade de impulsos e de demandas outras são muito maiores. Então você tem muita coisa hoje. Você pode fazer tudo. Domingo é um dia que você pode sair, enfim. E a igreja está entendendo isso e tentando fisgar como mais um entretenimento. Né? Quinta-feira a gente teve uma palavra na igreja de Deus como uma possibilidade. O Renato estava falando. E isso é a característica hoje. Deus a igreja é uma possibilidade de se estar diante de milhares de coisas que você pode levar para a família. Então, às vezes, o cara tem o interesse de ir lá no culto, porque, inclusive, ele quer fazer um network para o filho, para a filha casar, para o filho se relacionar, para o filho ir num acampamento bom, para se relacionar com gente mais de grana. Você tem igreja nichada. Se você for pro Novo Testamento e conversar com o Paulo e falar assim, pastor, essa igreja aqui é nichada. Essa aqui é na zona sul de São Paulo, essa aqui é num lugar central. O cara hoje vai abrir uma igreja, Marcelo, você que tá abrindo a igreja, você tá completamente errado. Você tá fora do nicho. Você tá na Vila Talarico, dentro da sua casa, com gente pobre. Pra não dar Nem certo, placa, quer dizer. Você não tem placa, você não tem Instagram, não tem você não nada. tem nada. Você entendeu? Tem um podcast que tá começando agora. Cara, você tá fora. E olha os caras que você nichou. chama pra começar. Essa igreja do que meu pai tá falando, do cara que entrou na cidade, foi no cinema. Ele já entrou, cara, com toda a estrutura de som, áudio, Sim. propaganda, luz. O cara é um evento. Montou A igreja. um telão lá na frente. O cara bota lá, espetacular. fica uma fila de gente só na curiosidade de saber o que ele vai ter ali. Aí chega lá, tem ar-condicionado, tem uma experiência. E eu gosto de coisa singela. Então hoje você tem uma igreja nichada, irmão. Não tem. Hoje, se você não tiver uma igreja com bom departamento infantil, ar-condicionado e um lugar pra pôr o carro e tomar um cafezinho no começo O pessoal não quer os ir. caras agora não tem mais cantina. Tiraram o nome cantina, restaurante, lounge, cafeteria. Então, assim, é uma possibilidade e aí a gente tá se matando entre nós. Quando for fazer cantina, Você lá acha que eu já não fala pensei assim, olha, vocês vão na nossa cafeteria lá embaixo. Nós ainda continuamos com a cantina. Antigo. Continua. Fora. É bom, beleza.
tá? Mas tem sempre um café e tudo. Mas isso é mesa, tá? Mesa é diferente de coffee break, tá? Mas você acha que não é interessante a igreja seguir o fluxo? Sim. Seguir o que Se é o jogo. Vai jogar o jogo. Isso falando como organização, Acho não como ótimo. organismo. Acho Eu ok. acho que é interessante. Eu acho ok. Só que você tem que estar preparado para os riscos. Então o pastor precisa estar preparado para justamente entender que o membro lá, ele vem querendo o que você está oferecendo. Então é legal, vem muita gente, a gente tem a ilusão de que está acontecendo, mas o pastor está solitário, ele tem que pagar toda a equipe dele, ele não tem voluntários. O voluntário dele é o da plaquinha na porta da igreja. O músico ele paga, o cara do som ele paga, o diácono bom que tem que organizar ele paga, a estrutura de logística da igreja ele paga, tudo ele paga, tudo. Não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que quando você joga um jogo, você tem que ter... Você atrai um certo tipo de pessoa também, né? Você vai ter que respeitar aquelas regras. Meu pai não falou? Você tá ali de verdade, você atrai gente de verdade. Se você tá ali no marketing, você vai atrair gente do marketing. Eu sou bastante radical. Eu termino todos os meus cultos dizendo o seguinte... Não, você não é radical. Eu tenho uma afirmação que eu termino todos os meus cultos, pastor. Se você não tem o interesse de amar a Jesus, de se submeter a Jesus, de se parecer com ele, aqui não é o teu lugar. Então, mas eu não falaria isso na minha igreja, entendeu? Eu não falaria. Não chegaria a esse ponto, mas assim, eu tenho muita... Eu gosto disso, de cafeteria, eu acho bacana, eu não critico nada não. É que isso desenvolve o relacionamento entre os membros da igreja. Comunhão, né, você vai numa igreja de 1.000 membros, de 500 membros para cima, não existe relacionamento. Você não cria amigos. Mas uma igreja é difícil. Entendeu? Eu também acho difícil. Passou de 200 pessoas. É difícil, mas não é impossível. Porque não dá. Quantas pessoas tem entendeu? na nem sei, tem um monte e às vezes não tem ninguém. Você nem sabe. Se todo mundo resolver ir, a igreja não cabe. Mas assim, mas você chega lá e fala, que igreja vazia? Não, entendeu? Às vezes, porque parece que eles combinam. Você vem domingo que vem, eu falto. Aí no outro domingo eu venho, você falta. Dá a impressão que é isso, mas não é. É o que hoje você tem para hoje. As pessoas, elas não compraram mais a ideia, como eu disse para vocês, lá em 69 que eu me converti. Vou contar uma experiência. Quando eu estava sendo evangelizado, a igreja metodista veio, meu vizinho era metodista, ele falou assim pro meu pai, se ele poderia vir com a igreja dele, alguns membros da igreja, fazer um culto lá em casa. E eles vieram. E veio uma senhorinha de 80 anos. Ela foi dar o testemunho dela. Ela era esposa de um cara, de um empresário, e muito bem resolvido. Ele amava ela, o esposo dela amava ela. Todo o espetáculo de fora que vinha para São Paulo, ele comprava os ingressos e pegava ela e ia assistir. Quando não tinha, eles iam para o teatro. Tinha uma vida cultural ativa. Um dia ela teve uma experiência sobrenatural. Ela foi dormir e percebeu que tinha gente mexendo na cozinha dela, nos talheres. Ela levantou e não tinha ninguém. No outro dia, aconteceu a mesma coisa. Ela levantou e não tinha ninguém. Olha, isso numa igreja metodista. No terceiro dia, aconteceu, ela foi. Ela encontrou um jovem de braço cruzado, encostado na pia dela. E ela não sentiu medo. Ela perguntou, quem é você e o que você está fazendo aqui? Ele disse para ela assim, olha, eu tenho um recado para você. Não falou em Deus nada. Eu tenho um recado para você. Nesse final de semana, vai começar na sexta-feira, tem um evento na Igreja Metodista aqui na rua Antônio de Barros. E é para você ir lá e prestar atenção no que o pregador vai falar.
Ela ouviu aquilo e, na verdade, ela estava tendo uma visão. Entendeu? Aí ela, de repente, não viu mais o rapaz que estava lá com ela. Ela pegou e falou para o marido dela, olha, aconteceu isso comigo. Você me leva? Eu levo você lá. Ela chegou lá, o texto que o pregador pregou foi de Eclesiastes. Eclesiastes não, de Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ela foi lá e ela se converteu. E ele estava junto com ela, o marido dela. Ele não a abandonou, ele não se converteu. E ela falou para ele assim, olha, eu vou substituir tudo isso que você faz por mim pela vida agora na igreja. E eles viveram bem. Ela foi batizada do jeito lá dos metodistas, né? Aspersão. Com essa taça aqui. Você batiza 100 pessoas aqui. Então, é o seguinte, isso aí me deu na época, sabe? Me deu na época que eu estava sendo evangelizado. Mas aquilo me deu uma visão assim, sabe? Do que era realmente se converter naquela época, que eu fiquei... Tanto é que eu não esqueço isso. Eu vou, quando eu morrer, se você perguntar, pastor, você lembra daquela história? Lembro, porque isso marcou na minha vida. Hoje você parece que não tem mais uma conversão nestas coisas. Observando esse tipo de característica, você entendeu? Própria de quem realmente entende o evangelho. Parece que hoje nós assumimos aquilo que foi, que a gente acha que é. Acho que é até injusto falar isso no catolicismo. Eu vou na igreja para cumprir, né, tabela. É o crente nominal. Entendeu? Para descargo de consciência. Eu não vou lá porque eu assumi o compromisso do evangelho, de ser uma testemunha de Jesus, de fazer com que, através de mim, as pessoas vejam Cristo na minha vida. Porque você não substitui nada. Hoje você se converte, aí você passa aí na igreja quando você quiser. Que a gente discute muito lá na igreja sobre essa questão de não tem que hoje. Entendeu? Você não tem que ir na igreja. Você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Se você quiser. Você tem vontade de ir? Tem, então vai. Você não tem vontade de ir? Não, então não vai. Então, eu acho que isso hoje é uma coisa muito presente e onde muitas igrejas estão sentindo dificuldade. Por quê? Por onde você aprende isso? Pelo celular. Você ouve o pastor que ensina isso. Entendeu? E é isso que você está ouvindo? Está aqui, ó. Achei apoio para a minha ideia. Então, as igrejas hoje estão com essa dificuldade. Por isso eu falo para você, é melhor você pegar esse grupo lá e ir lá para Betel e deixar essa ideia de montar a igreja.